Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Seiya com a armadura de Odin para a linha Clothmith EX da marca Bandai. Item totalmente original e licenciado. Esse é um item aqui limitado Tamashii Web Shopping, por isso que vem nessa caixa parda aqui. E hoje a gente vai conhecer essa peça que o pessoal está elogiando bastante lá fora. Então vamos lá, já vou tirar aqui dessa caixa parda aqui. Quando é itens limitados, normalmente vem assim. E aí já vou deslacrar aqui. Esse item eu peguei com o Lei Hobby, vou estar indicando ele aí no final do vídeo. Mas itens originais assim eu costumo pegar com ele. Prontinho, caixa parda deslacrada. E agora vem ele. Eita, que caixa bonita, cara! E que legal, é o mesmo estilo aqui de Asgard, dos Guerreiros Deuses. Aí, você caiu bem com essa caixa escura aqui com o tema de Asgard. Ficou muito bom isso aqui. Aqui é a estátua de Odin. Nossa, mano, ficou muito bonita essa caixa, elegante. Nossa. Aqui na lateral o Object de Odin. Aqui algumas sugestões de poses, inclusive a pose da abertura do anime, né, da saga de Asgard, que o Seiya de Odin aparece com a capa. É o único momento que ele aparece com a capa, é na abertura. E legal ter vindo a capa por conta disso. As faces aqui, que a gente vai dar destaque já já. Uma pose dele aqui com a capa. E Odin Seiya aqui. Aqui embaixo algumas inscrições. Já vamos deslacrar? Agora falta pouquíssimo para fechar o set. Vem logo, Fenrir. Bom, aberto aqui. 3 blisters. Manual, a gente já vai olhar em detalhes. E aí tá aí os 3 blisters, galera. Aqui com a figure, a parte da armadura, as mãos. Tá legal, hein? Pô, muito top. Aqui o Object, a espada, Balmoon, a parte aqui da armadura, o peitoral, mãos. E aqui tá as faces que a gente já vai dar destaque. E a capa. Legal, hein? Então, vou tirar do blister aqui pra gente olhar melhor. Segura aí. E tá aí, pessoal. Vamos ver tudo que acompanha a figure. Isso aqui tá tudo muito animador. Vamos começar com o manual que tá aqui. Ó, é bem simples o manual, na verdade, com a montagem do Object e do Seiya com a armadura. Simples, mas bonito. A armadura tá aqui, a gente vai montar olhando as peças uma por uma. Então, deixar aqui de lado que já já a gente olha. Tem aqui o esqueleto do Object, a armadura de Odin, usado por ele nas eras mitológicas. Muito top. Aí, galera. Tá aqui a espada de Balmoon, ó. Muito bonita. Vem aqui uma quantidade excelente de mãos. As mãos estão bem pintadas, normal da linha, muito bonita. E aí vem mãos flexionadas, mãos para preparação de golpe, que é essa daqui, um pouquinho mais diferente. Mãos para segurar a espada, mãos para segurar o elmo, que tem esse formatozinho aqui. E mãos fechadas, além das mãos nuas que está no boneco, totalizando 6 pares. Vem aqui o cabelo para usar com elmo, a franja. Totalmente diferente aqui, o penteado e o encaixe para o elmo de Odin. E aí tem aqui a capa, como eu disse, essa capa ele só usa na abertura da saga de Asgard. Quando ele dá um golpe ali, enfrenta o Siegfried. Vou colocar ele no take de pose, mas na hora de expor não vou usar ela. Mas é legal que tenha vindo. E aí vamos ver as faces. As faces estão muito animadoras. Ou vamos começar logo com a Headcut, que eu já falo e faço umas comparações. Já já a gente vê as faces extras, mas eu quero mostrar primeiramente aqui a Headcut completa com cabelo. E olha, isso aqui tá magnífico, galera. Tá magnífico. Isso aqui é um molde totalmente único.
O molde parece com o do V3, mas é diferente. Eu acho que a parte aqui de trás é parecido com o do V3, mas a franja é completamente diferente. Ele tem até um penteado pro lado diferente ali do V3. Então, é um molde único, um cabelo único para o Seiya de Odin. Isso é muito bacana. Olha que legal. Vamos fazer uma comparação aqui, por exemplo, com, já que não se parece com o V3, parece com o último lançamento do Seiya, o Seiya V4. Aí, ó, também totalmente diferente. É mais volumoso aqui no Seiya Odin. Ó. Acho que tá com tanto volume quanto o V3. Mas só acho que só mudou a franja. Então aqui, ó, ficou muito volumoso, muito bonito aqui no Seiya de Odin, hein? Legal. E aí com o Seiya de Sagitário é até vergonhoso comparar, porque esse aqui é o mesmo cabelo do Seiya de Sagitário lançado há muitos anos atrás e é uma vergonha esse cabelo, para ser sincero, ó. Bem diferente. Apesar das faces ser do V3. As faces aqui do Seiya de Sagitário é do V3 com o cabelo do Seiya de Sagitário molde antigo. Então a gente vê algo novo aqui. As faces é do V3? Vamos dar uma olhada agora. Vou pegar aqui o Seiya de Sagitário, tirar a face dele, porque essas faces é idêntica, é o mesmo molde do V3. Então vamos lá. Ó, as faces são bem parecidas, mas eu tô vendo aqui uma mudança mais na boca. Para ser sincero, a face neutra eu ainda continuo com o Seiya V3. No caso aqui, o Seiya de Sagitário. Eu realmente gosto muito dessas faces. Acho que mais por conta da boca. Eu gostei mais do formato aqui da boca do Seiya, no caso de Sagitário. Herdeiro da armadura de ouro, que é igual o do V3. E galera, aqui na edição eu percebi que os olhos do Seiya Odin estão um pouquinho mais largos também. Então teve essa mudança. Além da boca, os traços dos olhos estão diferentes. O molde ainda é bem parecido, mas com essas sutis mudanças. E aí pegando aqui o Seiya V4 para comparar. Aqui ó, comparando, eu acho o Seiya Odin melhor, óbvio, porque eu nunca gostei muito dessa boca aqui, dessa face do Seiya V4. Os olhos são maiores no Seiya V4 aqui. Muda completamente essas faces. Dá para colocar a do Seiya V3 ou do Seiya Herdeiro de Ouro nessa Red Cult aqui? Deixa eu ver. O pino é diferente. Olha, que filha da mãe. Por que fazer isso? Pino é diferente, então não dá não. Talvez dê para encaixar fazendo um custom destrutivo, mas eu que não vou fazer porque essas faces aqui tão lindas, não vou precisar fazer essa troca não. E aí vamos ver as outras faces. Expressão de ataque maravilhosa, incrível. Vamos fazer um comparativo aqui. Herdeiro da armadura de ouro na esquerda, Seiya Odin no meio e Seiya V4 na direita. Ó, Seiya V4 com essa sobrancelha aqui fora do molde, que dá um arrepio isso, cara. Olha a diferença quando o item é feito com capricho. Ó, a sobrancelha aqui direitinha e bem levantada, bem expressiva, ó. Até as rugas ali, muito bom. Ó, essa daqui com expressão de ataque, eu prefiro a do Seiya Odin, hein? Tá maravilhosa essa sobrancelha levantada aí com muita expressão. Ó, que doideira, cara. E tá um pouquinho mais branquinho. Espetáculo. Essa face aqui não dá para comparar com as minhas outras que eu tenho aqui, que é, por exemplo, do Herdeiro da Armadura de Ouro, que é o de Sagitário, ele fica olhando pro lado. Então não dá muito para comparar. Eu vou comparar com a do V3 aqui, que eu não tenho. O V3 eu não tenho. Mas tem uma diferença absurda aqui, que eu achei muito legal, é que a sobrancelha direita dele está mais levantada que a esquerda, dando uma expressão única a esse Seiya, que pelo amor de Deus, bicho, eu tô achando tudo muito lindo, tudo muito espetacular, com expressões faciais realmente incríveis. E já essa face aqui que também não tem comparação, porque esse aqui é um rosto gritando no momento que o Seiya ataca a Hilda sem querer muito atacar ela, e aí ele fecha os olhos para poder atacar. Muito bom, e os traços estão perfeitos. Tá bem parecido com
o C da época. Esse momento aqui, esse frame aqui. Olha, Red Cult, pra mim, uma das melhores coisas já feitas pra linha. O corpo, galera, o corpo também tá tudo muito espetacular. Ele tá menorzinho do que os itens padrões para linha de Cavaleiro de Ouro. Eu peguei um corpo aqui, por exemplo, de um Cavaleiro de Ouro. Ele tá bem menorzinho. A perna é menor, tá vendo? A canela aqui é menor. A coxa já é menor. A canela também é menor. E os braços também menor. Ó, tudo muito certinho. O pescoço também é menor. E o que é legal também é que a ombreira também foi reduzida, esse ombro foi reduzido. Ó, comparando com o corpo dos Bronze Boss V2, por exemplo, esse aqui é o corpo do Shiryu V2, então ele está do mesmo tamanho ali. O que tem de mudança é que aqui está mais recolhido, o ombro dele está mais recolhido, ó. Os cavaleiros de bronze, os antigos, os V2, eles não eram tão recolhidos assim, ó, fazendo com que os ombros deles sejam menores, já que eles são mais jovens. Ó, ele está bem menor aqui que um Cavaleiro de Ouro, por exemplo. Ó, mas isso já tem na linha nos Cavaleiros V3. O Shiryu V3 já tem essa mudança já da ombreira ser bem recolhida. Então está do mesmo tamanho aqui que, por exemplo, do Shiryu V3. E que é bem para dentro aqui, ó. Olha que legal, é diferente esse formato aqui do ombro. Muito bom, todo recolhido, o abdômen também é um pouquinho menor. Então ele está no tamanho certo. A única coisa assim que eu não vou ser chato, mas tem que destacar é que esse material aqui ficou com um pouquinho de cor diferente. Mas acho que não vai estragar a experiência do item quando estiver montado. Ele está extremamente rígido. Para você ver, ó, mexe nada, realmente tudo bem rígido, e tá muito bom isso aqui. Agora a gente vai fazer a montagem. Vou pegar as peças aqui e mostrando uma por uma com vocês, pra gente ir montando e já olhando a qualidade das peças aqui. Bandai, ainda mais itens novos assim, eu costumo não acelerar. Então vamos apreciar esse review e vamos começar a montagem. A cor da armadura está muito boa. A minha pintura aqui dessa peça aqui da coxa está excelente. Ó. Canela também, pintura excelente. O formato, o design aqui é muito maneiro da armadura de Odin. Ele é mais simples do que as armaduras de deuses normais, mas é um design de qualquer forma muito bonito. Ó, o joelhinho top. E fechando aqui a perna. Que design bonito dessa armadura. Finalmente na versão EX. E aí vou vir aqui com a parte direita montada. E olha que bonito, galera. Nenhum detalhe de pintura até então. Muito bom. E essa armadura aqui parece bastante da Alberich, né? É que no início, no começo ali das animações, da produção, essa armadura aqui a princípio seria do Alberich de Meglis, a Estrela Delta. Mas decidiram que era o C que iria vestir, e aí acabaram fazendo um design diferente, uma armadura nova ali pro Alberich, que é bem parecido com a armadura de Odin. Você vê que eles se parecem. Então tem essa curiosidade aí. E aí vamos continuar com a montagem. Tá aqui o antebraço, muito bonito, sem detalhe nenhum. Ó, tá vindo tudo top, hein? Vem apenas um par de protetor de punho. Acho que o protetor de punho tinha que vir mais. A Bandai parou de entregar 2 protetores de punho. Só uma figura ou outra que ela faz isso. Não sei porquê. Não sei qual é o padrão mais. E show. Ó, essa coxa aqui tá um pouquinho solta. Não tá tão firme não. Tá caindo de vez em quando da coxa aqui, mas... não sei se é porque eu tô manuseando. Ó,
O outro braço aqui montado, sem nenhum detalhe. Já deixei a mão aqui para colocar a espada. Muito maneiro. Peitoral, muito bonito. Show. Tem essa safira aqui na frente. Muito legal. Os encaixes todos perfeitos, assim como tem que ser. Vou colocar ele a princípio sem a capa mesmo. A capa não é canônica. Apesar que o anime, a animação não é canônica, é um filler. O melhor filler de todos os tempos. Tá aqui bem protegido o cinto. Outra safirazinha aqui. Pequenininho o pino, ó. Ah, cara, isso tá ficando demais. Tudo muito bonito, sem nenhum detalhe de pintura. Tem um buraquinho aqui maior e menor para você não errar o lado. Encaixe top. Essa aqui é a ombreira. Muito bonita. O encaixe tá aquele padrão. Eu vou colocar escorregando aqui. Para não ter nenhum risco. Já que é fácil aqui, ó. Tá para fora o pino. Aí. Foi. Coloquei escorregando, mais fácil. Ó. Galera, sem nenhum detalhe de pintura. Teve algumas reclamações aí, mas de pintura, de um pessoal na internet, mas não, aparentemente não são todos. O meu veio perfeito. E que loucura, galera! Só falta colocar o elmo, que tá, ó, elmozinho bonitão. Sem nenhum detalhe de pintura também. Vamos colocar Heavy Sculpt sem o elmo primeiro. Aí, na moral, que loucura é essa? Ó, só as pernas aqui que estão soltando bem. Não sei se é porque... Por causa do óleo também. Ó, tá vendo? Não tá segurando, não. Na verdade, não tá segurando de jeito nenhum. Não sei se é pra ficar baixo aqui mesmo. Acho que não. É pra ficar um pouquinho mais em cima. E, galera, olha que imponência que tá esse Seiya. Que loucura. E olha que eu nem coloquei a espada ainda. E finalmente tá certinho aqui. O abdômen direito. Não tá igual aquela loucura que foi o Mimi. Tá muito bom isso daqui. Ó. Aí o Seiya tá chamando a atenção com essa armadura aqui, hein? Vamos colocar o elmo? Já fazer o encaixe por aqui. Pronto. Deixa eu colocar a espada na mão dele pra gente deixar totalmente completo. Segura onde? Aqui? Ou aqui? Pronto. Eita que vai vir. Eita que vai vir. Vai vir, vai vir. Se preparem. Vá lá. Tu é doido, bicho! Que loucura, galera! Tu é doido, bicho. Na moral, que figure norótica, galera. Muito, nossa, muito bom. Dá até arrepio aqui quando a Bandai faz algo assim que presta, galera. Que loucura! Não falando que ela não faz nada que me presta, só que nos últimos lançamentos teve uma loucura aí que a gente já estava até acostumado a não ter um negócio com excelência. E aqui voltamos à qualidade Bandai. É isso que ela tem que fazer sempre. Espetáculo. E olha que é um item simples, mas olha a imponência desse bicho. Tá de fato uma aparência de Deus, sabe? Mesmo com a armadura simples assim. Ó, que espetáculo. Faltou só um encaixe melhor aqui. Ó, tá caindo, ó. Mas não sei se faz diferença na hora do expositor ali. Fora isso, incrível. Incrível. E aí vamos testar com a capa aqui.
Ó, tira essa peça toda. Né? Mais imponente ainda. Que loucura, hein? Que loucura, galera. Espetáculo esse C, sem o que dizer. Bom, vamos lá pro take de pose. Vou mostrar ele da melhor forma possível. E vou montar o object também, deixar no take de pose. Depois a gente vai, coloco ele reunido ali dos outros Seias que eu tenho aqui na coleção, pra gente ir para as considerações finais. Vamos lá. E tá aqui, galera, um take extra para falar do Object, que tá muito bonito. Ó. Que fantástico. A armadura de Odin aqui, galera. Mas, Renan, que acha de armadura bonita é essa que não parece nada com nada? E, galera, todas as armaduras de Asgard têm um significado impressionante. E aqui não foge desse padrão. Então, galera, na mitologia, durante um banquete de casamento da filha do Volsungo, Odin pega a espada Balmungo e crava ela num tronco da árvore Balmstork. E aí Odin fala que a espada Balmungo será um presente para quem conseguir retirá-la. Aí muita gente tentou e o único que conseguiu foi Sigmund. Então, a armadura de Odin representa esse momento da mitologia nórdica, né? A espada cravada aqui no tronco da árvore Balmstork. Show? Então tem esse simbolismo aí que é muito interessante e acabou ficando bonita ali a robe, né, de Odin. Ó, armadura espetacular, montagem muito boa, nenhuma peça cai, então realmente uma obra-prima aqui, tanto em design quanto na parte técnica. Espetacular. E tá aí, galera, vamos para a parte final aqui do vídeo. Olha que item maravilhoso que a Bandai nos entregou, hein? Coloquei aqui 2 lançamentos anteriores de Seiya para compor essa parte aqui, mas eu vou deixar ele do lado de um Guerreiro Deus aqui só para você ver o quanto ele está menor, se for colocar como referência aqui o Siegfried, por exemplo. Olha como é que ele está pequenininho. E isso é ótimo, galera, isso é ótimo. Inclusive, ele está até menor que o Seiya da V4 e o Seiya de Sagitário. Ele tem uma canela maior, o Seiya V4 também. O pescoço do Seiya V4 era maior, mas eu diminuí, então ele ia ficar um pouquinho maior ainda.
Então, quer dizer, tá menor até que os dois, e isso para mim tá perfeito. E aí vamos para as partes técnicas aqui, peça de metal ou de plástico. Plástico é a espada, os protetores de punho e o elmo. O resto é tudo de metal. E vamos para a pintura, galera. Ó, a pintura tá perfeita, a coloração tá ótima. O único pontozinho aí que poderia ser melhor é a diferença aqui da virilha, mas isso não incomoda de forma alguma. As peças de metal e de plástico não estão dando diferença. O elmo ali tá bem parecido com o peitoral. O punho, mesma coisa, parecido ali com o antebraço, então não tem diferença de coloração de itens de metal e de plástico, isso é incrível. Então, para mim, pintura 5 estrelas. A montagem está espetacular. Essa parte da coxa aqui, manuseando, ela fica caindo, não sei porquê. Não é algo que incomoda e também não muda o design. Se você olhar aqui, a diferença não cai muito, sabe? Então, eu não sei se isso é um erro da minha figure ou se a Bandai quis colocar assim mesmo. E eu não sei, sinceramente, se é algo que precisa de tirar ponto, porque não está mudando na estética do cavaleiro, não está atrapalhando na montagem, não fica caindo. Então, não sei. Eu acho que era para ficar preso aqui, mas não está ficando e eu não vejo nenhum problema nisso. Se a coxa era para ficar aqui em cima e ficasse caindo muito, aí tudo bem, mas eu acho que não muda o design se botar um pouquinho mais para cima ou para baixo, enfim. É o único ponto, o resto da montagem é excelente. Então por isso que eu ainda vou dar 5 estrelas, porque, enfim, não sei se foi proposital da Bandai, eu sinceramente não sei. A Red Sculpt, galera, 5 estrelas, é magnífica, as expressões faciais para mim são perfeitas. Se é a melhor face do Seiya de todos os tempos, eu acho que é até exagero, porque é bem parecida com o do V3, só muda as expressões faciais. Então não há revolução aqui. O cabelo também não acho tão melhor que o do V3. É tão bom quanto, só trocou ali o lado do penteado. Então, tipo assim, não há revolução, mas é tão bom quanto e de qualquer forma é uma obra-prima, é perfeita. Não tem nada que dizer aqui. Design, galera, para mim é perfeito. Se encaixou muito bem essa armadura na linha EX. Já existe um Seiya desse 1.0 que é muito bom, mas esse daqui veio para se tornar um item muito superior e ficou perfeito. O corpo menor, com a armadura reduzida para esse tamanho, ficou espetacular, galera. O único problema, que eu não vou tirar ponto aqui, mas é um problema, é essa capa aqui. Ela é uma capa normal, de Cavaleiro de Ouro, então ela é grande demais. Se você encaixar ali nas costas dele, ele vai levantar o Seiya. É muito mais alto do que o próprio boneco. E é de plástico, não tem como modelar. Então fica levantando, não dá para colocar. Você só consegue se você colocar a capa lá para trás. Aí tudo bem. Só que eu não vou tirar ponto por quê? Porque isso aqui é um extra que a Bandai colocou por capricho. Porque o Saiyajin não usa essa capa. Você vai usar somente para representar, por exemplo, a cena ali da batalha com o Siegfried que aparece no frame da abertura. E como a capa está bem para cima, não vai atrapalhar em nada. Então é um extra para mim que é defeituoso. E como é só um extra, eu não vou tirar ponto de design. Então de qualquer forma, vou mandar 5 estrelas aí. E a originalidade também é 5, galera. Então isso aqui é um item nota 10. Eu só mudaria a capa, mas não é algo que atrapalha. E um ponto aí de exclamação para essa coxa aqui que, não sei, tá meio estranha. De resto, uma figura perfeita e para mim, mesmo com esses pontos aí, ainda merece ganhar 10 e é um dos melhores lançamentos do ano, com certeza. Espetacular, galera. Bom, esse item aqui eu peguei com o Lei Hobby, tá aí o Instagram dele. Se você quiser esse item ou qualquer outro da Bandai, Clothmith, SH Figuart, só chamar ele lá no Instagram e você fala que veio pelo canal Dioramas Reviews que você tem desconto no frete. Vai ganhar um cupom aí de R$40. Olha que loucura. Então, não esqueça de falar que veio por Dioramas Reviews para você ter desconto aí no frete. Perde essa oportunidade não, tu é doido. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!